Nájila, 5 de outubro de 2021. Viver o espiritual na materialidade da Terra. Bom dia, irmãos. Nesse contato tão direto e tão intenso com as coisas materiais da Terra, a nossa proposta hoje é um convite a ligarmos-nos a elas em prol e o suficiente para o crescimento espiritual. Portanto, para o crescimento da nossa espiritualidade, para a espiritualidade de toda a humanidade, para que nós estejamos fazendo frente às nossas missões, vivendo o nosso espiritual, nessa lida com os patrimônios materiais e mesmo aqueles que são imateriais, mas que fazem parte da materialidade da Terra. Por exemplo, a cultura, ela é imaterial, mas a cultura de cada espaço diz respeito à materialidade daquele espaço, junto com a sua imaterialidade, é claro. E quando nós falamos em crescimento da espiritualidade, nós fazemos questão de sempre nos lembrarmos que espiritualidade é inerente a cada um, ou seja, cada um é uma espiritualidade e que nós todos juntos, nos comunicando, interagindo, fazendo ressonâncias, vamos produzindo uma espiritualidade possível, planetária, em termos de humanidade. E lembrando que essa espiritualidade influencia nas produções culturais internas em cada um de nós, nas produções culturais coletivas. Quando nós fazemos essa inserção do nosso interior, no interior da mentalidade coletiva do planeta, nós percebemos o nosso significado e o significado da ação de cada um de nós, por mais que nos sintamos pequenos e por mais que nos sintamos apenas um frente a 10 bilhões de irmãos nossos que compõem a humanidade hoje. Aí nós podemos observar nessa questão que nós temos culturas mais espiritualizadas, culturas menos espiritualizadas, e que a nossa proposta de hoje é, frente e com a espiritualidade que somos, termos maior cuidado em consultarmos, nos consultarmos, acessar o nosso interior e irmos diagnosticando nossas maiores missões. Todos somos missionários e muito especialmente na hora que prestamos atenção aos nossos talentos, que prestamos atenção às nossas vocações, que verificamos bem nossas sensibilizações, as sensibilizações que nós já construímos, muito especialmente observando isso dentro da nossa família biológica, que é onde nós somos capazes de melhor perceber as diferenças, e nesse olhar da família biológica nós somos capazes de irmos diagnosticando as diferenças na grande família humana. E aí é que nós percebemos nessas observações das diferenças nossos compromissos nos grupos sociais. E aí sim encontramos possibilidade de melhor diagnosticar nossas missões. Na medida em que nós conectamos-nos com o nosso interior e com o exterior de forma mútua, é o tempo todo conectando o interior, nos conectando com o interior e com o exterior, e que vamos colocando em prática o esforço pela produção de bons pensamentos, de modo a lidarmos o melhor possível com nossos patrimônios materiais e imateriais, nós vamos buscando formas de lidar de maneira mais espiritualizada com os acontecimentos e com as coisas da Terra. E vamos nos treinando a colocar em primazia o espírito e a espiritualidade. E aí nós vamos dosando nossos atos sempre à luz desse olhar. Essas condutas de colocar em primazia o espírito e a espiritualidade
elas com certeza determinarão nossas escolhas. E que essas escolhas, num processo perene ali, que é o tempo todo fazendo escolhas, nós vamos num processo de causa e efeito, influenciando na construção de nossas linhas de ação para um viés mais espiritualizado. Nessas linhas de ações, num viés mais espiritualizado, nós vamos, na medida que temos cuidado com a espiritualidade, nós vamos identificando as funções dos acontecimentos em nossas vidas, mesmo acontecimentos muito difíceis, acontecimentos muito duros. Nós vamos aprendendo, portanto, a não taxar nenhum acontecimento de ruim. Todos passam a serem vistos como parte no processo de aprender a ser. É parte no processo do nosso crescimento espiritual. Nós vamos descobrindo em cada acontecimento pesado, em cada acontecimento que quase nos curvamos para conseguir administrá-los. Alguns a gente beira a sucumbência, e aí com muita fé em Deus, com a ajuda de todos, encarnados e desencarnados, nós vamos ali administrando. Na hora que nós passamos aquele momento do acontecimento, se o espiritualizarmos, nos espiritualizando junto com ele, nós perceberemos exatamente qual foi a função dele na nossa construção. Nós perceberemos que com ele a gente aprendeu a ter mais cautela. Com ele nós aprendemos que temos que ser mais fortes diante das adversidades. Com ele nós aprendemos a ter uma leveza maior para falar, porque aquela pessoa não tinha suportabilidade para a nossa maneira de expressar nossas ideias. Com ele nós vamos descobrindo que precisamos abnegar mais. Com ele, às vezes, nós descobrimos que precisamos criar condições de renúncia extrema. Que essa renúncia que nós vínhamos praticando até agora é pouca. É criar mais extremas, alargar as extremas da renúncia. E assim nós passaríamos o dia aqui pontuando as qualidades morais que vamos aprendendo com os acontecimentos mais difíceis que vamos vivendo. E vamos nos treinando a perguntar o que devemos aprender, que transformação devemos fazer com cada acontecimento, e nessas perguntas e construções de respostas vamos nos transformando em homens mais morais, em pessoas mais fortes. Pessoas que o olhar já traz segurança a terceiros. Aquelas pessoas que só de passarmos por elas sentimos uma coisa boa em nós. E esse há de ser nosso projeto, essa há de ser nossa meta. Quando nós fazemos esses olhares, nós vamos percebendo que somos capazes de sairmos da condição de vítimas para a condição de pertinazes aprendizes. É o tempo todo. Eu não sou vítima nessa história, sou um aprendiz. O que é que eu posso aprender? Como eu devo melhorar a produtividade neste aprendizado para que isso não aconteça de novo? Ou se acontecer, eu já serei outra pessoa, com um outro olhar, o acontecimento já terá uma outra conotação em mim. Na medida em que nós vamos nessa condição de aprendizes pertinazes, garimpando nossas jazidas de fortalezas, e quando a gente fala em jazida de fortaleza, está incluindo a falta de fortaleza, mas que também é uma fortaleza. Nós vamos descobrindo o que podemos, o que devemos naquele instante priorizar como transformação em nós, porque nós percebemos que com aquela experiência e acessando o nosso acervo de sabedoria, inclusive, nosso acervo de fortalezas,
nós percebemos que já somos capazes de agir diferente. Nós não precisamos sofrer tanto, nós não precisamos beirar a sucumbência. E ao conseguir essa transformação, por mínima que seja, passa a ser tão mais confortável viver, que agradeceremos por aquele acontecimento ter existido. Aquele acontecimento que a priori foi taxado de ruim, agora transformado em mestre, portanto em agente do bem, passa a receber de nós um outro olhar. E se houver alguma pessoa que seja a responsável por aquele acontecimento, que num primeiro momento taxamos de algozes, nós o transformamos em mestre, em algo que não sabíamos agir, e que a partir daquela dura experiência nós fizemos um novo olhar. E aí nós vamos sendo pessoas menos rançosas, nós vamos sendo pessoas que são capazes de ir construindo a iluminação do amor incondicional, porque na medida que amamos o que é igual, o que é parecido, o que é bom, nós não estamos sendo cristãos. Porque uma das máximas do nosso grande mestre Jesus Cristo é: se amardes a quem é próximo a vocês, em outras palavras ele diz isso, né? Se amardes a quem é próximo a vocês em padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, que bem estareis fazendo? O que estareis fazendo? Nada de especial, estareis apenas retribuindo o que recebes. Retribuir é pouco. Ele nos propõe sermos agentes do novo. E nessa proposta de agentes do novo, há uma afirmação do espírito Antônio Grimo, que é o nosso orientador filosófico na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a SBE, que ele nos diz: a natureza não é boa e nem é má, ela é o que é. Quando nós desdobramos, são tantos os desdobramentos que uma afirmação dessa, nós podemos fazer com uma afirmação dessa, que um dos desdobramentos que fazemos é: se a natureza não é boa nem é ruim, é apenas o que é, sendo assim, a natureza de cada evento no universo nos qualifica através dos seus quantitativos para aprendizados, para aperfeiçoamentos, para evolução, e a sua natureza apenas é, naquele momento, o que é necessário ser. Nada mais que isso. Ela é, naquele momento, a ferramenta necessária ao nosso aprendizado naquele momento. Nos momentos em que nós não precisarmos mais daquele aprendizado, ou nós olharemos para aquele evento com um olhar já superior e, portanto, que não nos trará sofrimento nenhum, ou nós, por ainda necessitar fazer aprendizados e construções com aquele evento, vamos vivê-lo de forma bem próxima ao que vivemos antes. É quando nós somos capazes de aí no nosso dia a dia afirmar: meu Deus, eu já vivi isso antes, mas agora eu estou vivendo de novo. Bom, se estou vivendo de novo da mesma maneira, significa que a minha produtividade em aprendizado foi baixa e que eu posso melhorar. Nós podemos melhorar e nós temos, portanto, é que afirmar isso para nós mesmos. Na medida que vamos afirmando isso para nós mesmos, nós percebemos que temos que nos manter rígidos, não é rígido. Nós temos uma tendência à rigidez e nós temos que derivar da rigidez para a rigidez. Homens que são capazes de estar em pé a cada evento, olhar para ele, processá-lo, assimilá-lo, construir sínteses. Para isso nós temos o recurso da prece, da meditação, da reflexão. Nós temos o recurso desses valores maravilhosos: a esperança, o espírito de caridade, a cautela. Nós temos, por exemplo,
o recurso maravilhoso da abnegação, o recurso maravilhoso de nos colocar em efetiva ação de trabalho. Então nós temos o recurso maravilhoso que se chama capacidade de trabalho. Trabalho físico, trabalho afetivo, trabalho mental, trabalho social, trabalho psicossocial, trabalho psicológico, trabalho espiritual. Somos espíritos abertos para o trabalho. Nesse aberto para o trabalho, com o auxílio desses valores todos e de toda a humanidade operando conosco e de todos os espíritos desencarnados, todos disponíveis para nossas interações, em condições de nos oferecer oportunidade de recolhermos deles sínteses de suas experiências, nós vamos assumindo corajosamente os nossos labores, mesmo quando tudo parecer desmoronando. Mesmo porque o homem, a pessoa que está ali laboriosamente operando, ela sabe que ela é capaz de, em prece, em profunda convicção do que ela é capaz de fazer, à luz desse lenitivo maravilhoso que se chama prece, que nos permite o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, ele sabe que ele é capaz de iluminar seus caminhos. Dos caminhos bioquímicos, que são os caminhos de todas as funções operando em nós, funções bioquímicas, aos caminhos mentais, que é a nossa capacidade de pensar, de construir pensamentos, construir ideias, colocar as ideias em ação, para que isso tudo em síntese retorne ao espírito e enriqueça o seu patrimônio, e ele se torne um espírito cada vez mais capaz. Nessa caminhada por esse viés, nós vamos percebendo que quando algo está desmoronando, é sinal de possibilidade de renascimento, é renovação, não é morte. Quando algo está desmoronando, significa que, se a vida é um eterno processo de renovação, por mais duro que às vezes possa parecer o desmoronamento para que haja renovação, por mais que aquilo nos pareça ruim, é bom, porque só o frágil desmorona, somente o frágil desmorona. Se somente o frágil desmorona, esse desmoronamento é o que abre espaços para construções mais fortificadas. Algo desmorona dentro de mim para que possa soerguer construções fortificadas à luz do hoje. É o momento, é o presente, abrindo a porta para o futuro e permitindo que o passado exista como acervo. Na medida que vamos questionando e elegendo objetivos à luz da nossa espiritualidade, fiéis aos nossos perfis mediúnicos, buscando corajosamente fazer o nosso processo missionário ser bem trabalhado, ou trabalhado no esforço máximo do nosso possível, nós vamos construindo caminhos concretos para produzir e realizar sonhos plausíveis. Porque às vezes, quando nós ficamos na vitimação, quando nós ficamos nessa coisa de dizer que não compreende o outro, que não compreende a humanidade, que esse amontoado de nãos, nós percebemos que os sonhos que fazemos não são plausíveis, porque eles não são sonhos possíveis de se tornarem realidades, no sentido do bem à minha pessoa e à humanidade. Como espíritos, estando aqui ou alhures, para avançarmos, nós utilizamos de todos os recursos e ferramentas disponíveis. Aqui na Terra, na lida e na força, com os recursos materiais, eu diria que nosso grande trunfo
espiritualizarmos os recursos materiais, nos espiritualizarmos, nos reespiritualizarmos o tempo todo para conseguirmos espiritualizar recursos materiais. O nosso grande cuidado, e temos que estar cautelosamente em vigiliatura, é que o universo das formas nos encanta. E quanto menos atenção damos à nossa reespiritualização, maior encantamento, apego, maior o risco de autoescravização, porque nós estaremos sempre, é como se estivéssemos sempre nos agregando a formas materiais. E aí nós encantamos não com o belo, no sentido do belo espiritual, mas nos encantamos com o belo no sentido de formas físicas. Somos capazes de, aos 70 anos, estarmos olhando para fotos de quando tínhamos 23 anos e querer que aquele momento estivesse cristalizado. Somos capazes de estarmos num casamento relativamente bem ajustado e o tempo todo voltando a antigos namorados que tivemos e momentos que vivemos, como se eles já não tivessem feito a sua ação, nós não tivéssemos feito suas sínteses para conseguir construir sínteses atuais. Nós ficamos ali vivendo nem são sínteses, porque não fizemos sínteses. Nos apegamos às formas, a forma com que ele pegava na minha mão, a forma com que ele abraçava, a forma como eu lidava com meu dinheiro. Quando eu tinha 23 anos, eu podia vestir, calçar, não sei o que, comprar, ia em boutique, ia em shoppings. Agora, olha o que eu faço. Ah, meu irmão, quem estiver por essa via, está na via da produção, inclusive de doenças, não só morais, afetivas, sociais, como de doenças físicas atreladas a dores físicas. Nesse encantamento, desapego que temos que buscar fazer, sabendo que somos apenas usufrutuários de bens para a evolução espiritual e a de todos, nós vamos conseguindo utilizar de cada coisa para o nosso crescimento espiritual, dividindo os eflúvios desse convívio com nossos irmãos. Alguns precisarão de um prato de comida, outros precisarão de um pouso na nossa casa, outros precisarão de um pouco do dinheiro que conseguimos guardar para a nossa vivência na terceira, quarta e quinta idade, e teremos que socorrer. Outros nós teremos que acudir com a prece, outros com o olhar, outros com um sorriso. São formas materiais aqui da Terra, espiritualizadas, mas são formas da Terra. O olhar é imaterial ligado à Terra e tem que ser espiritualizado para, junto com o olhar dos olhos físicos, ir uma mensagem que seja um novo olhar para mim e para aquela pessoa. Na medida que vamos conseguindo essa administração e ao mesmo tempo conseguindo ser fiéis a nós neste trabalho, somos capazes de ir momento a momento construindo a partida da Terra sem estar pensando nela, sem estar falando que queremos morrer logo, sem estarmos no sentido cansados e, portanto, apertando, como disse o nosso irmão Leocádio Zé Correia, apertando a campainha para ir para o polissistema espiritual, em plena disposição para a vida, estarmos aqui construindo, momento a momento, um findar de encarnação feliz. Olhar para trás e perceber que, ao longo da nossa lida com os recursos materiais, nós fomos transformando-os em bens extremamente espirituais e espiritualizados, porque eles estiveram a serviço da humanidade.
sabendo que a primeira pessoa na humanidade sou eu tenho que colocar esses bens a serviço do meu crescimento espiritual, para que eu consiga distribuir tudo o que vier em decorrência dessa lida espiritualizada com todos os companheiros de jornada, desencarnados e encarnados. Nesse movimento, nós haveremos de estar com muita fé em Deus, produzindo todos os dias uma lida extremamente equilibrada com nossos recursos que são espirituais, mas que aqui na Terra se manifestam em formas físicas, que são sim encantadoras, mas que elas não sejam encantadoras apenas ao ego, que elas sejam encantadoras à alma e prestem o seu melhor serviço através de nós. Muito obrigada a todos, que estejamos sempre unidos em torno do melhor. Daqui a 15 dias nós nos encontraremos para trabalhar alguns passos que nos ajudam nesse processo de espiritualizar os bens materiais, nos reespiritualizando e fazendo com que efetivamente os patrimônios que alcançamos, sejam eles de ordem material física, de ordem material intelectual, de ordem material emocional, de ordem material psicológica, etc., estejam efetivamente a nosso serviço e a serviço de nossos irmãos. Trabalharemos esses passos no nosso próximo encontro. Muito obrigada, até a próxima.